Olá, tudo bem? Eu publiquei um vídeo intitulado Os espíritas são ou não são cristãos? E nesse vídeo eu abordei rapidamente algumas exigências de certas denominações cristãs para que alguém possa ser por eles considerado cristão, né? Entre essas exigências está o batismo. E eu disse nesse vídeo que o batismo é um rito de passagem muito importante. O que eu disse foi o seguinte, eu transcrevi e vou ler aqui. O batismo é um ritual que tem um simbolismo muito importante. É um novo nascimento, é um recomeço da vida, a saída de uma vida e a entrada em uma nova vida. Eu não renego de maneira alguma a importância desses atos simbólicos. A humanidade sempre teve, em todas as partes, ritos de passagem. O grande número de retardados que nós vemos todos os dias atualmente, pessoas em idade avançada, agindo como adolescentes mimados ou como crianças birrentas, se deve, em grande parte, à ausência de ritos de passagem bem estabelecidos na sociedade atual. E em função disso que eu falei nesse vídeo, que eu transcrevi aqui, acabei de ler, em função disso, o Antônio Claret fez o seguinte comentário. Ele diz assim: Morel, gostaria de entender mais sobre os ritos de passagem. Entendo que as pessoas adultas têm comportamentos impróprios para a idade. Me explique como atribuir esse retardamento das pessoas em idade avançada à ausência de ritos de passagem bem estabelecidos na sociedade atual. Ou me indique um livro sobre este tema. Muito obrigado, prazer em ouvi-lo. Obrigado. O melhor autor que eu conheço sobre o tema, esse é um tema que sempre me interessou muito, o melhor autor que eu conheço é Joseph Campbell. Para mim, disparado assim, o maior estudioso de mitologia e religião comparada. Campbell, ele estudou tradições de povos antigos, ele fez muita pesquisa de campo, né, com povos por nós ocidentais considerados primitivos, analisou livros sagrados, epopeias, fábulas e concluiu que todos os povos, mesmo sem ter sofrido influências uns dos outros, utilizaram-se da mesma simbologia, né? Eles repetem com pequenas diferenças, mas apenas diferenças superficiais, as mesmas etapas simbólicas da vida. E todas possuem, ou pelo menos possuíam, ritos de passagem. Possuíam, assim, marcos bem definidos para separar fases distintas da vida. Antes de comentar um pouco sobre isso, eu aproveito que estou falando de Campbell e lembro que uma das suas principais descobertas é o que ele chamou de a jornada do herói. Né? Os mitos, os avatares das grandes religiões, incluindo evidentemente Jesus, e mais recentemente os protagonistas de filmes, de livros, de seriados, todos eles repetem uma série de fases que Campbell chamou de a jornada do herói. Para você ter uma ideia, a saga Guerra nas Estrelas é toda ela inspirada na obra de Campbell. A jornada, ela possui 12 estágios principais. O primeiro é o mundo comum em que o herói vive antes da história começar. O segundo é o chamado para a aventura, né, na forma de um problema ou um desafio que se apresenta ao herói. O terceiro é a demora ou mesmo a recusa do herói em atender a esse chamado, quase sempre porque ele sente medo do desafio. O quarto é o encontro do herói com aquele que é seu mentor, que vai vir a ser o seu mentor, ou alguma forma de ajuda sobrenatural, em que ele é, enfim, informado sobre a sua aventura, o seu desafio, e recebe treinamento para essa aventura. O quinto é o cruzamento daquilo que podemos chamar de o primeiro portal, né? Em que o herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial ou mundo mágico
da sua aventura. O sexto são as provações que o herói tem que enfrentar, né? Os aliados e os inimigos também que aparecem e o ajudam a aprender as regras do mundo mágico em que ele entrou. O sétimo é a aproximação do objetivo, uma fase em que o herói tem sucesso durante as suas provações. O oitavo é, enfim, a provação mais difícil ou mesmo traumática, que é a maior crise da aventura, é o momento de sua vida ou morte na aventura. O nono é a recompensa, a fase em que o herói enfrentou a morte, né? Venceu o seu medo e então ele ganha a sua recompensa. O décimo é o caminho de volta, a fase em que o herói deve voltar para o mundo comum. 11º, a ressurreição do herói, né? Que é um novo teste em que o herói deve enfrentar a morte e deve usar, enfim, tudo o que aprendeu. E o 12º é o regresso do herói com a recompensa. Nessa fase, o herói volta para casa com a recompensa e usa essa recompensa para ajudar as pessoas no mundo comum. No caso de Jesus, essa fase do regresso do herói é simbolizada pela sua ressurreição. Observe a trajetória de todos os líderes espirituais sérios, como Buda e Jesus, e você verá que tudo se encaixa nessas fases. A minha própria trajetória se enquadra nessas fases, embora eu não seja um líder espiritual. Todas essas fases são repetidas por todas as pessoas que descobrem algo novo, descobrem um sentido maior para a vida e sentem a necessidade íntima de repartir a sua descoberta com as outras pessoas. Mas vamos então aos ritos de passagem. Se analisarmos os povos antigos e os povos hoje considerados por nós como primitivos, eles têm ritos de passagem da infância para a vida adulta, né? Tanto para a menina quanto para o menino. A menina deixa de conviver com as outras crianças e passa de um momento para o outro a conviver com as mulheres, aprendendo aquilo que se espera na sociedade delas que as mulheres façam. Os meninos geralmente têm ritos mais traumáticos, né? Em que ele deve enfrentar desafios que incluem artes guerreiras, quase sempre, ou artes guerreiras ou dor. Um exemplo é lambuzar a mão com mel, encher de formigas e amarrar a mão dentro de um saco, né? Ele tem que aprender a suportar a dor. O judaísmo, por exemplo, tem até hoje o Bar Mitzvah, né? Um rito de passagem que ocorre aos 12 anos para a menina e aos 13 anos para os meninos. A partir daí, eles passam a ser considerados responsáveis pelos seus atos. O casamento também é um rito de passagem. O funeral também é um rito de passagem. A entrada na vida escolar, até algum tempo atrás, era um rito de passagem, né? O momento em que a criança deixa o colo da mãe e passa a conviver em sociedade e a ser orientado pela sua professora. Isso hoje já não existe mais. Não faz muito tempo que deixou de existir, mas não existe mais. Hoje tudo é lúdico, né? Tudo é brincadeira. Tudo tem que ser muito suave para não traumatizar, né? A entrada na universidade, até um tempo atrás, também poderia ser considerado um rito, e principalmente a formatura. A formatura, porque a partir daí, o formando ele já não é um jovem estudante, ele é um profissional independente e responsável. Pelo menos a ideia é essa. A entrada no exército, hoje ainda mantém algumas características de um rito de passagem. Quando eu comentei que a ausência de ritos de passagem é um dos fatores pelos quais nós temos hoje tantos retardados na sociedade atual, é justamente pelo fato de que não há mais delimitação clara entre infância, adolescência, vida adulta e maturidade. Eu, sinceramente,
hoje ainda não sei dizer se isso é bom ou se isso é mal. Eu acho nojento, né? Porque eu sou um pouco conservador assim, em relação a comportamentos. Às vezes alguém me acusa de ser de esquerda, como se isso fosse um defeito. E agora vão pensar que eu sou de direita porque eu disse que eu sou conservador em relação a comportamentos. Teve um vídeo, eu acho que no começo desse canal, que eu usei uma expressão, talvez infeliz, eu acho que só forte, que foi parasitas da sociedade, né? Eu usei essa expressão parasitas da sociedade para designar aqueles que não contribuem em nada para a vida em sociedade e utilizam-se de recursos produzidos por outros, né? E por isso acharam que eu fosse eleitor de Bolsonaro. Eu posso dizer que sou apolítico, embora isso também possa ser considerado como uma crença, né, Laerte? Eu não sou de esquerda nem de direita. Antes que algum fã de político diga que eu fico em cima do muro, eu esclareço que é bem diferente disso. Essa imagem do muro é de uma burrice imensa, cavalo velho. Um muro que separa posicionamentos ideológicos. Eu não tenho esse muro, porque eu não acredito nessa divisão rígida de conceitos ideológicos. Lamento profundamente por quem é fã de político, mas meu pensamento nesse aspecto é livre. A ausência de ritos de passagem mantém uma maior liberdade às pessoas, né? Cada um fazer o que quer, né? Faz o que quer, age como melhor aprouver. Por outro lado, a civilização foi construída a partir de uma visão que determina papéis assim bem estabelecidos para cada um. A não aceitação ou não identificação com esses papéis pode levar à falência da civilização. Enfim, os livros, né? Eu recomendo os livros de Joseph Campbell, O Poder do Mito, O Herói de Mil Faces e Máscaras de Deus. Excelentes livros. Muita força e paz para você.